Composteira progressiva e moderna feita por você mesmo, usando um material de construção caseiro único, muito quente, quase eterno e baratíssimo. Graças às propriedades das paredes, ela acelera várias vezes a obtenção de um composto de alta qualidade e incrivelmente útil. Uma composteira que é significativamente mais barata do que as compradas. Esse tipo de composteira é mais rápido de fazer sozinho do que esperar por uma encomendada pela internet. Para a composteira, esse material compósito inovador, resistente e confiável, permite criar diversos acabamentos bonitos e acessíveis, tornando-se um ótimo enfeite para jardim e horta. Uma composteira dessas alegra o vizinho bondoso e desperta ciúmes no invejoso. Os moradores de Rubliovka estarão dispostos a pagar muito dinheiro por ele, mas vão acabar se decepcionando. Não é possível comprar só fazer à mão e eles têm dificuldade nisso. Esses foram os objetivos que defini antes de iniciar o trabalho. Espero que este vídeo seja útil tanto para os jardineiros quanto para os construtores domésticos. Tanto uns quanto outros são muitos no canal Canções de Yasha Kosiak. Vamos por partes. Olá a todos. Acredito que a colheita farta se deve não só às nossas canteiras altas e quentes, famosos na internet, mas também ao poder da grama cortada, que usamos bastante como cobertura orgânica. A grama fresca evita evaporação e ervas daninhas, então regamos pouco e quase não capinamos. A grama deitada vira alimento para as minhocas, nossos trabalhadores silenciosos. E a terra nas canteiras sempre permanece úmida e solta, quase não é necessário cavar. O excesso de grama, que não coube nas canteiras, vai para a compostagem. Nossos composteiros são de tábuas. Um está totalmente desgastado e o outro resiste após reforma de alguns anos. Composteiros de tábuas são caros e pouco duráveis. Na época, não pensei em alternativa melhor. Há muitas temporadas venho observando como a grama cortada do gramado se comporta no composteiro. Quase imediatamente ela começa a esquentar, como combustível nuclear em um reator atômico. Mesmo em clima fresco de primavera, em apenas um dia já é possível registrar uma temperatura de 40 graus. Externamente, a cobertura orgânica no início não muda muito, apenas adquire uma aparência levemente decomposta e uma temperatura agradável ao toque. Depois de 1 ou 2 dias, tudo muda radicalmente. Sob a camada seca e murcha, observamos uma substância parecida com o esterco de gado. Até o cheiro é parecido. Bostas de vaca são fertilizante de primeira classe há séculos. Lembro de recolhê-las com meus pais indo para a casa de campo. A temperatura atingiu 60 graus. É urgente resfriar a biomassa com água. Está cada vez mais parecido com um reator nuclear. Sob o beiral do telhado, onde costumo trabalhar, um pássaro fez ninho na estação quente e cria filhotes. Para não perturbar essa idílica cena natural, fui para o jardim tentar criar o composteiro perfeito. Com movimentos muito simples e já habituais, eu aspero as folhas de espuma de poliestireno com a lâmina de um serrote para madeira, retirada do cabo. Uso Penoplex Comfort de 3 cm de espessura. Se os espectadores frequentes do canal Canções de Yasha Kosiak já esperam a sequência de ações que ficou cansativa devido à demonstração frequente, desta vez tudo será um pouco diferente. Corto um pedaço de tela de fibra de vidro conforme o tamanho da placa de poliestireno estrudado. Com tiras finas, aplico espuma adesiva de poliuretano nas placas de poliestireno expandido lixadas e, após alguns minutos, colo a tela. Tenho grandes planos para o novo composteiro. Em um ponto da placa, risco 4 linhas paralelas com 5 centímetros de distância entre elas. Depois, com uma cerca de madeira, 2 grampos e 2 blocos, dobro a chapa nas linhas marcadas em várias etapas. Resistente à tração e compressão, o material é bastante frágil à flexão. A malha de gesso firmemente fixada impede o aparecimento de rachaduras destrutivas no lado externo da superfície da chapa dobrada. A curvatura é formada devido ao leve amassamento do lado interno da chapa.
A estrutura simples marcou o local da dobra, que agora pode ser ajustado manualmente para garantir a uniformidade do arco. A chapa curvada é deixada descansando sob a travessa da bancada. Trinta minutos depois eu atirei. A tela presa com tiras estreitas depois é fácil de remover, e isso vai ser bom para a economia futura. Confiante no meu plano, começo a lixar a próxima folha de espuma de poliestireno. Costumo fazer esse tipo de trabalho enquanto realizo outras tarefas, como cortar a grama. Cansei e troquei a monotonia por criatividade por um tempo. Passei cola na folha, e enquanto secava, fui ao cortador de grama. Deixe a cola agir 5 minutos para facilitar a colagem. A malha adere na hora, então cole de uma vez. Dobrei 2 folhas pelo lado curto para que o composteiro ficasse com 1 metro de largura e igual ao antigo. Depois, é preciso escolher onde dobrar as próximas folhas. Decidi alinhar as dobras com as direções dos quartos nas folhas de espuma, por isso faço medições básicas. O clima faz seus próprios ajustes no trabalho ao ar livre, com os quais é preciso lidar. A chuva não caiu, e a noite clara substituiu a noite nublada. O brilhante corpo celeste noturno cruzou o horizonte sul, e o dia seguinte não foi quente, mas sim ventoso. Agora, risco as linhas de referência direto no isopor, não mais na malha. Aperfeiçoei o método de curvar folhas de poliestireno expandido. Não são necessárias grandes barreiras, apenas a borda do piso de madeira sobre o espaço coberto. Acho que não existem outras formas de curvar o isopor. Acho difícil aquecê-lo uniformemente para deixá-lo plástico, pois é um isolante térmico e quase não conduz calor. Mando mais uma peça para descansar sob a travessa da mesa. A folha estava com seu próprio espírito rebelde, mas a arma do proletariado revolucionário, o bloco de pavimentação, também a acalmou. Na verdade, é claro, não há nenhuma semelhança entre os processos que ocorrem no composteiro e em um reator nuclear. Não há divisão de partículas acompanhada de liberação de calor. A grama cortada é aquecida pela atividade vital de um grande número de bactérias. Assim, se compararmos seu funcionamento, seria só com um reator químico. A cada folha, prendo a tela com faixas de cola mais finas e espaçadas. Testando, busco a quantidade mínima necessária. Qual é a curvatura mínima que é possível dar ao poliestireno expandido dessa forma? Com qualquer mistura e tela de reboco, não estraguei nenhuma folha. O resultado é 100%. A experiência é adquirida rapidamente nesse trabalho agradável e a quarta folha já sai quase perfeita. Penso em criar um suporte prático para curvar o isopor, mas por enquanto, deixá-lo sob a mesa ainda é necessário. Pego um pedaço que sobrou do trabalho anterior. Fiz o preenchimento barato do portão deslizante, 90% isopor. A espuma adesiva de poliuretano é provavelmente o adesivo mais prático para esse tipo de trabalho. Ao contrário da espuma expansiva comum, ela expande muito menos, adere com firmeza e é fácil de trabalhar. O método evita desperdício, permitindo sempre reaproveitar sobras de projetos anteriores. Enquanto a espuma cura, pressiono as placas com peso usando lenha, pois minha esposa levou os restos das lajotas para a horta. A quarta placa está dobrada. Guardo a tela, que é reutilizável e pode ser útil em projetos futuros.
Para as minhas necessidades, um composteiro com paredes feitas de 4 placas de poliestireno expandido deve ser suficiente, mas as dimensões podem ser facilmente aumentadas, tanto em comprimento e largura quanto em altura. No composteiro de madeira, a decomposição é eficiente no centro, mas menor nas bordas e no topo. As frestas das tábuas e a ausência de tampa facilitam a rápida evaporação da umidade. As bactérias não querem trabalhar em massa seca. O Penoplex tem absorção de água quase nula e é totalmente impermeável. Além disso, o isolamento térmico é de apenas 3 centímetros. O Penoplex oferece isolamento térmico igual ao de uma viga de madeira seca, de 17 a 18 centímetros de espessura, ou uma parede de tijolos com 56 centímetros de espessura, mais de 2 tijolos. Devido a esse bom isolamento, o processo iniciado dentro, em teoria, não deve desacelerar nem mesmo em clima frio. E o clima frio predomina na nossa região durante a maior parte do ano. Por isso, é preciso acelerar a obtenção do composto pronto. Neste projeto, decidi me esforçar um pouco e fazer cantos arredondados. Para quê? Primeiro, após fabricar os anéis do Sepsic assim, o canal do Yasha Kosiak iniciou a transição para usar esse método inovador em 3D. Em segundo lugar, esses arredondamentos preservam a estrutura do EPSX, tornando os cantos mais resistentes. Nessas áreas, não há tensão normalmente presente nas conexões de canto. Sabermet, no entanto. Em terceiro lugar, eu só queria tentar. Amigos, no canal de músicas de Yasha Kosiak, vocês podem apoiar minhas pesquisas em soluções de construção baratas usando as funções de patrocínio, super chat e super obrigado. E também existe a função de patrocínio de presente. Com ela, assinantes que não têm dificuldades financeiras podem adquirir uma certa quantidade de patrocínios do canal de uma só vez, que o YouTube então irá presentear para outros espectadores. Normalmente, a inteligência artificial escolhe os mais ativos. Quem recebe o patrocínio de presente ganha 1 mês de acesso aos benefícios do patrocínio no canal, como selos exclusivos, emojis, que eu mesmo desenhei, e outros. Não há taxa por isso. Para isso, ative Permitir patrocínio de presente nas configurações. Interessados, pesquisem no Google e ativem. Espectadores russos podem apoiar o canal de Yasha Kosiak pelo Boost. O link está na descrição do vídeo. Desde já, muito obrigado a todos. Aliás, graças ao apoio e interesse de vocês pelas minhas pesquisas, já começou a fabricação de uma banheira termoisolada por um novo método progressivo. Ela poderá ser tanto fria quanto quente. Espero em breve conseguir me dedicar também a uma piscina barata e de montagem rápida, que ficará acessível para todos, mas ainda preciso juntar mais um pouco de dinheiro. Enfeitar a grama exuberante é como lutar contra moinhos de vento. Por mais que corte, logo cresce novamente. Os gramados com grama bem aparada se tornaram símbolo do crescimento do luxo na Europa já no século XVIII e logo ganharam popularidade semelhante também na América. Os ricos, proprietários de terras, exibiam esses gramados para mostrar que podiam se dar ao luxo de contratar outras pessoas para cuidar da terra, usados para fins não sérios, como jogos e festas. Até meados do século XX, enquanto o povo soviético construía o comunismo, usinas elétricas e tentava alcançar e superar a América. Na produção de ovos de galinha per capita no mundo ocidental, cortadores de grama e pesticidas tornam-se amplamente difundidos. Os profissionais de marketing mudam a consciência dos americanos e europeus comuns, tornando a casa particular com gramado um símbolo de sucesso, até mesmo para pessoas de classe média. Nós não apoiamos o estilo de vida americano. Por isso, em vez de usar os gramados apenas para lazer, nós os utilizamos como fonte inesgotável de adubo orgânico. Por isso, excluímos logo o uso de pesticidas nocivos e considero o cortador de grama a ferramenta mais importante da nossa agricultura orgânica. Com esse método de jardinagem, cortar a grama para a cobertura morta é a parte mais trabalhosa. Um cortador prático facilita e torna isso agradável. Para os espectadores frequentes do canal Canções de Yasha Kosiak, tudo o que faço é certamente bem compreendido. Para os novos espectadores, vou explicar. Cortei uma tela de fibra de vidro resistente à alcalinidade, malha 5 por 5 milímetros. Preparei a mistura comprada, que uso para colar e rebocar materiais de isolamento em placas, como isopor, poliestireno estrudado e placas de lã mineral.
Em seguida, usei a desempenadeira de aço inox para aplicar uma camada fina de 2 a 3 milímetros nas paredes do futuro composteiro. Coloco o teto cortado, tiras, tela de fibra de vidro e as afundo com a desempenadeira. Com uma espátula larga, tento deixar a superfície relativamente nivelada, na medida do possível. No calor, essas camadas finas secam rápido. Viro o nosso futuro composteiro e repito todo o processo do lado de fora. Existem folhas de Penoplex já ásperas, chamadas Penoplex parede. Porém, na loja de materiais de construção perto da nossa vila, só vendem as lisas, e deixá-las ásperas é mais rápido do que ir a uma loja distante e comprar as ásperas. Para que surjam menos dúvidas sobre o que e como fazer, mais uma vez tento filmar todo o processo em detalhes. Só em alguns momentos, para economizar seu tempo, eu acelero o vídeo. Eu não tenho absolutamente nenhuma habilidade profissional de lixamento, e garanto a vocês que para esse tipo de trabalho, elas não são necessárias. As misturas aderem muito bem ao Penoplex, e para nós, experimentadores caseiros, isso é puro prazer. Vídeos do projeto Casa por $1000, construção de banheiro externo e chuveiro de jardim com material inovador. Portões deslizantes, anéis e fossa séptica de Penoplex já foram gravados. Durante minha pesquisa, busco métodos modernos de construção mais eficientes, baratos e que demandem menos esforço. Portanto, as repetições e as possíveis consequências positivas ou negativas relacionadas a isso são de sua inteira responsabilidade. Uma das consequências negativas desse método, caso ele se torne amplamente difundido, acredito que pode ser o colapso dos princípios clássicos da construção e o desmoronamento do mercado de serviços de construção devido ao surgimento repentino da facilidade e do baixo custo da construção. Portanto, antes de repetir, pense bem. Suas ações podem deixar milhares de construtores desajeitados sem trabalho, que finalmente vão parar de atormentar seus clientes e serão obrigados a ir embora. Até uma dona de casa consegue construir assim. Alguns espectadores do canal Canções de Yasha Kosiak se importam com minha saúde mental. Por causa do fato de que eu uso muito frequentemente poliestireno estrudado, faço quase tudo com ele, tudo o que consigo imaginar. Espero que eu não tenha enlouquecido. Dizem que pessoas loucas não percebem sua loucura e acham tudo normal. Às vezes me sinto assim, então está tudo normal. É como o efeito Dunning-Kruger. Tolos não percebem sua própria tolice por serem tolos. Essa é a explicação simplificada, usando palavras educadas. Por isso, quem se sente muito saudável ou acha que sabe tudo e está sempre certo, deveria pensar a respeito. A chance de ser louco ou tolo é grande. Já ouvi dizer que pessoas inteligentes tendem a duvidar de tudo. Os tolos são conhecidos por sua teimosia obstinada. Ser tolo não significa ter uma vida miserável, pois muitas vezes eles viram empresários e líderes bem-sucedidos por agirem sem pensar demais. O inteligente vai pesar tudo 1 milhão de vezes, e enquanto estiver pensando, vai ficar muito cansado e em muitos casos, vai acabar desistindo sem fazer nada. Primeiro ponto, pessoas inteligentes às vezes se sentem tolas. Segundo ponto, se você se sente inteligente o tempo todo, releia o primeiro ponto. Com esse pensamento, você entende melhor quem está ao seu redor. A melhor combinação de qualidades únicas de negócios é, provavelmente, quando se é metade tolo, metade inteligente. Quem usa esse método na construção, como eu, é cada vez mais comparado aos personagens do Conto dos Três Porquinhos. Por acharem que esse material não é resistente e é muito leve, eu já não me ofendo há muito tempo.
Amigos, esse é um material bastante resistente e não é tão leve quanto pode parecer. O chuveiro de verão, sempre ao fundo, está nesse local há mais de um ano. Antes havia um banheiro externo aqui, feito do mesmo material há 2 anos. Ele não voou, só foi movido temporariamente. As paredes do projeto Casa por $1.000 já estão de pé há 3 anos, então por enquanto está tudo certo. Não quero convencer ninguém, só acompanhem o canal das músicas de Yasha Kosiak. Na primeira secagem, imperfeições podem ser facilmente corrigidas com espátula. Essas misturas contêm aditivos poliméricos importantes para aumentar a aderência às placas de isolamento térmico, mas o principal aglutinante em sua composição ainda é o cimento. Por isso, essas estruturas alcançam resistência máxima em 28 dias. No centro ficou uma pequena parte sem cobertura, então, para maior segurança, vou reforçar todo o lado superior. Quanto mais, melhor. Corrigi também um lado que saiu mal feito. Faço todas as sobreposições da tela com no mínimo 10 centímetros. Se secar rápido, borrife um pouco de água. Faço a marcação com lápis. O material é muito difícil de cortar com estilete, mas isso é enquanto está fresco. Quando endurecer, vai ser ainda mais difícil. Você pode usar um serrote velho, mas ele desfaz a malha de fibra de vidro nas bordas do material fresco. Por isso, prefiro cortar com estilete, mesmo sendo difícil. Com ambos os lados reforçados, a resistência da peça aumenta muito. Como isso é um compósito tipo sanduíche, então eu sou um compositor. Agora eu sei como e do que vou fazer. O antigo alpendre dos fundos da nossa casa principal, que já está caído há muito tempo. No verão, usei a espreguiçadeira para me bronzear. Antes, nem usávamos ela. Será que este ano vamos conseguir usar como planejado? Mas, pelo visto, foi justamente ele que provocou a piora do tempo. Para o compostor ficar resistente, o tempo úmido é o ideal. No começo, eu queria usar uma madeira difícil para fazer e moldurar a tampa, mas ela com certeza não vai durar 50 anos e esse é o tempo mínimo de vida útil declarado do Penoplex. Por isso, para não voltar mais a essa questão, vou usar o bom e velho cano de esgoto de 50 milímetros que já foi testado. Aliás, nesta temporada de construção, ela ficou bem mais barata para nós. Isso é raro. Colo fita crepe na serra para garantir o corte reto. O vizinho sempre se surpreende com minhas inovações. Esse tipo de moldura para o vão já serve fielmente há 1 ano no nosso chuveiro externo. Também vai servir no compostor. Depois desse ajuste, a tampa recortada para de cair no vão e fica bem encaixada. Como o material desses tubos é resistente e flexível, as dobradiças feitas com ele devem funcionar bem. Eu as parafusei com parafusos autoatarrachantes com arruelas de pressão. Fiz uma alça prática e um suporte usando sobras e restos de material.
Mas isso ainda não é tudo. É apenas o começo da verdadeira criatividade, para a qual apenas uma base confiável foi criada. Por isso, ao antecipar o trabalho, seja de artista ou escultor, não economizo na fita de pintura. Depois, precisei de um pouco de cola para azulejos. Eu tinha sobras dela depois de criar uma impermeabilização confiável na varanda aberta da nossa casa principal. Resolvi o problema com espuma de poliestireno estrudado e, após 2 anos, tudo segue funcionando bem. O saco já aberto está guardado há muito e precisa ser descartado, mas eu reutilizo com mistura para isolamento térmico. Depois é improvisação pura. Usei um rolo texturizado, mas não gostei. Preferi borrifador e espátula. Apesar de todos os materiais que uso terem certificados de segurança, frequentemente encontro rejeição a eles nos comentários. O medo do novo e do desconhecido é uma reação normal da nossa memória genética. Quantas décadas a humanidade levou para perder o medo, por exemplo, do filme de polietileno? Entre o povo, passou a ser chamada de fã, termo vindo da forma alterada de celofane, antigo antecessor do polietileno. Atualmente, quase ninguém lembra que o filme de polietileno usado na horta de pepinos é totalmente sintético. Esperamos algumas horas e continuo. Pesquiso na internet sobre revestimento de pedra natural e faço uma leve marcação com o estilete. Depois surge uma ferramenta essencial. O composto dessas composteiras é mais útil que o adubo de esterco de vaca, pois mantém toda a energia. A vaca usa muita energia da grama para produzir leite, manter a temperatura, se mover e realizar funções vitais. Excrementos são restos do luxo, essenciais para a formação das juntas. Você gasta tempo fazendo uma vez e pronto. Uma ferramenta confiável vai servir fielmente por muito tempo. Espero a pedra secar mais e ajusto sua forma com espátula e escova de metal. Lembro que isso é pura improvisação. Não julguem com rigor. Este lugar é um mistério. A criatividade intuitiva revela imagens do subconsciente. Metade esquerda, metade direita e uma faixa central. Isso provavelmente foi inspirado por algo ligado à situação mundial. Comprei os corantes e tinta de fachada mais baratos. Às vezes, as lembranças da vida burguesa voltam. Nela, vivi por um tempo quando fui pequeno comerciante. Isso é provavelmente como experimentar uma droga proibida uma vez. Você entende que faz mal e pode te prender, mas ainda assim quer repetir. Acho que é assim que funciona o trabalho de um funcionário público. Então eu também quis colocar nossos velhos móveis de jardim no gramado, abrir uma garrafa de champanhe sem álcool e, beliscando morangos precoces da horta alta e quente, observar o trabalho dos outros. Felizmente, nesse momento, minha esposa quis seguir meu exemplo e pintar o compostor. Procuro logo afastar esses pensamentos prejudiciais que prejudicam minha disciplina no trabalho. Apenas paciência e esforço superam tudo. A pintura do composteiro ficou parecendo uma caixa de brinquedos de jardim. Mas minha esposa já não podia ser detida. Ela misturava uma coisa com outra, clareava alguma coisa. Enquanto isso, eu já tinha trazido da loja um verniz antisséptico para madeira e pedra já tingido na cor de nós. Foram usadas pouco mais de 6 folhas de espuma de poliestireno estrudado, 10 telas de fibra de vidro, um saco e meio de cola para isolamento térmico, menos de um saco de cola para azulejos.
1/3 de tubo de espuma adesiva para 8 metros de tubos e pouca tinta e verniz. Eu acho isso ostentação. Não me julguem com rigor, mas foi isso que saiu. O vizinho tinha certeza de que construímos algo para a exposição das realizações da economia popular, a VDNKH. Esse é um dos possíveis visuais, totalmente improvisado. Se só pintar também fica bom, ou nem pintar também fica bom. Tenho grandes planos para esse composteiro. Além do uso principal, quero tentar usá-lo como um reator químico compacto para obter metano gratuito. As grandes larvas dos besouros rinoceronte, ameaçados, processaram a madeira triturada pelo triturador de jardim. Vou tentar iniciar nele processos ainda mais parecidos com os que acontecem no organismo de uma vaca. E então a questão do aquecimento gratuito do meu projeto Casa por $1000, talvez, seja resolvida. Espero que em breve todos saberemos. Então deixe seu grande e trabalhador joinha. E inscreva-se no canal Canções de Yasha Kosiak, no meu Zen e TikTok pelos links na descrição. Ative o sininho para receber novidades. Sim, que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.